Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouvintes, Deus vos abençoe enquanto ouvimos da sua palavra. Sabemos que ela é alimento, alimento para a alma, alimento para o espírito. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem o Evangelho como alimento espiritual. O Evangelho é justamente para preparar o homem para os céus. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é para preparar o homem para os céus. Agora, não há um homem e uma mulher que sabe enfrentar a vida, esse período aqui na Terra, melhor do que aquele que está bem preparado para os céus. Porque se não somos preparados para os céus, que são compostos, ou seja, o céu que é composto de coisas muito maiores e melhores do que a da terra, como poderíamos então pensar em tão grandes coisas como o céu, a glória eterna? Então o Evangelho nos prepara para coisas muito maiores do que a da terra. E uma vez preparados para gozarmos e tomarmos posse de coisas muito maiores do que as coisas efêmeras deste mundo, nós sabemos, nós tratamos, nós vivemos durante o tempo que estamos aqui com muito mais aptidão, com muito mais capacidade, com muito mais certeza, porque aquele que é fiel no mínimo e no máximo. Então nós devemos pensar numa coisa muito importante nesse instante. É que o céu desceu na terra. Deus se encarnou. Nasceu de mulher, por isso é filho. Jesus Cristo foi totalmente homem e foi totalmente Deus. Por fora, ele foi totalmente homem. Foi um tabernáculo humano, sendo tentado em tudo que somos tentados, enfrentando todas as dificuldades que um ser humano pode enfrentar aqui na Terra. Foi Deus
se fazendo carne, participando da natureza humana. Mas o que morava ali, o que habitava ali, era o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. João Batista apontou Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. E de fato, este Cordeiro foi anunciado desde o Éden. Ele é o Cordeiro, o animal mais obediente, mais manso, ali dentro da água, e vindo agora sobre ele a ave mais pura, a pomba. O Espírito Santo vindo de uma maneira especial. Deus vindo habitar naquele tabernáculo, naquele cordeiro. Ali não podia estar um lobo, porque ele fungaria e não obedeceria à pomba. A pomba alçaria voo logo em seguida. Mas ali estava um cordeiro. Isto é mais do que bonito. Isto é alimento para nós. Suponho que todos vocês que estão me ouvindo nesta hora concordam e podem ver isto nas Escrituras. A pomba como um símbolo do Espírito Santo e o cordeiro como tipo verdadeiro daquele que foi imolado em nosso lugar. O animal mais manso dos animais. Então ali estavam a ave mais pura e o animal mais manso. Ave e animal de sacrifício. Porque a pomba também era uma ave de sacrifício. Como isso tipifica perfeitamente Jesus sendo o Cordeiro de Deus e a pomba sendo o próprio Deus nele. A palavra, o Espírito Santo não haveria pousado sobre um animal rebelde, sobre um lobo, sobre um bode rebelde, porque a natureza destes animais não são corretas. Tinha que ser natureza correta. Tinha que ser ambos da mesma natureza. Agora, essa é a forma que deve ser conosco. Nossa natureza tem que ser mudada do pecador temperamental à mansidão do Cordeiro. Quando Jesus falou com Nicodemos, a linguagem do novo nascimento, ele não entendeu, embora sendo um homem entendido, embora sendo um homem culto, embora sendo um teólogo, embora sendo um homem que conhecia as Escrituras, mas ele ficou no ar quando Jesus disse: necessário te é nascer de novo se quiser entrar no reino dos céus. Vamos ver para onde, para que lugar a pomba dirigiu o cordeiro, e nós notaremos com clareza para onde essa mesma pomba, que é o Espírito Santo, que a igreja julga ter, poderia dirigi-la nesses dias. Veja para onde o Espírito Santo conduziu a igreja do passado, a igreja primitiva,
a igreja durante as eras passadas, sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, teria se modernizado, evoluído, e estaria conduzindo a igreja hoje de uma maneira totalmente diferente? Não. Basta nós notarmos para onde a pomba conduziu o cordeiro, o Espírito Santo conduziu o cordeiro, e para onde esse mesmo Espírito Santo conduziu a igreja primitiva, para onde e como, de que maneira ela se conduziu, de que maneira ela obedeceu às ordens de Jesus. Vocês devem notar que o cordeiro se rendeu completamente à pomba. E vamos advertir a todos, esse assunto não pode ser comum. Esse assunto não se torna enfadonho para os filhos de Deus. Vejam para onde a pomba dirigiu o cordeiro: para a crucificação por todos os nossos pecados. Quando Deus quis representar a seu filho no animal mais manso e limpo da terra, ele tomou o cordeiro, um animal terreno. Porém, quando ele quis representar-se a si mesmo nos céus, se representou na ave mais mansa e limpa dos céus, a pomba. E isto mostra perfeitamente de que se compõe a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo se compõe de pessoas que têm suas naturezas mudadas, que nascem de novo, fazendo morrer a velha natureza. Vocês sabem disto. A velha natureza tem que morrer e nascer com domínio sobre todos os nossos sentidos, a natureza divina. Pedro disse: para que fiqueis participantes da natureza divina. Temos de escapar da corrupção, da concupiscência que há no mundo, e a nossa alma ser unida à palavra, a nossa alma ser unida ao Espírito de Deus, que então faz valer o que está escrito para nós. Caso contrário, nós ficamos interpretando a nossa maneira que queremos viver. Não pode ser assim. O Espírito Santo encontrou em Jesus, de fato, o Cordeiro, e ele pôde conduzi-lo para o deserto para ser tentado e depois para a crucificação. Quiseram fazê-lo rei, quiseram exaltá-lo às suas maneiras aqui, por causa de pão e por causa de cura, mas ele não aceitou. Ele conhecia a sua missão. Os próprios escolhidos companheiros pessoais dele queriam fazer tabernáculo lá no monte da transfiguração, mas ele não ficou lá. Ele sabia e conhecia a sua missão. A igreja conhece a sua missão aqui na terra. Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. Se ela se torna fraca sem o Espírito Santo, ela fica pisada pelos homens, pelos favores humanos, e então torna-se um sal insípido. Mas Jesus nunca foi um sal insípido. Sempre quando ele abriu sua boca em qualquer lugar, houve resultado, houve reação. Era Deus falando. E quando ele estava em seus mensageiros, durante as eras, cada mensageiro que abriu sua boca foi o Espírito Santo falando, e o resultado foi o mesmo. A mensagem que Deus envia não é um sal insípido, porque é o Espírito
Espírito Santo naquele corpo, é o Espírito Santo na igreja, conduzindo-a para os palácios, para as grandes posições sociais dos homens? Não. Para onde o Espírito Santo conduziu a Cristo e a igreja nos séculos passados? Basta nós pararmos um pouquinho e veremos em que enredo temos caído. E gritaremos por misericórdia em tempo e ocuparemos o nosso tempo que nós dedicamos a Deus em busca do verdadeiro batismo do Espírito Santo. Quando o batismo do Espírito Santo verdadeiro vem sobre a igreja, ela faz a vontade de Deus, ela é dirigida por Deus, ela é dirigida pelo assim diz o Senhor. Ela passa a se inteirar intimamente, de coração, da sua posição aqui na terra. Ela conhece esse mistério tríplice de Deus, Deus manifestado em Cristo, logo Cristo manifestado nela, na igreja, e tudo junto para trazer de novo a condição original de Adão e Eva, varão e fêmea, esposo e esposa, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito. A igreja é o sangue de Cristo por meio do Espírito, porque a vida está no sangue. Esse é o batismo do Espírito Santo. É a vida de Cristo irrigando a sua vida. Esse é o batismo através do qual Deus anda, caminha, realiza, fala através de seu corpo. Ele estava em Jesus Cristo e, na verdade, o conduziu para a crucificação. O Espírito Santo conduziu Jesus à cruz. Deixou que ele descesse à sepultura, mas não o deixou na sepultura. O ressuscitou e o levou para a glória, para sentar no trono de seu Pai, como vencedor. O Espírito Santo tem conduzido a igreja pelo mesmo caminho, a negar-se a si mesmo, a crucificação. Veja a história da igreja durante as eras, e tem levado à crucificação, mas ela não fica na sepultura. Os que dormiram na fé, Ele a ressuscitará e transformará os nossos corpos, nós os que estivermos vivos, como diz São Paulo, e nos levará para a glória eterna. Na verdade, Ele conduz a crucificação, a morte do eu, do ego, mas conduz também à glória eterna. Quem foi que levou Cristo à crucificação? O Cordeiro para a cruz? Foi a pomba, foi o Espírito Santo. Mas quem o ressuscitou? E a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em vós. O que acontece? Acontece a mesma coisa. Somos crucificados com Cristo, mas estamos assentados com Cristo no trono de seu Pai, pois essa é sua promessa, em nome de Jesus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.